Gravar. Espero que meu celular suporte partilhar. Poxa, vocês estão me ouvindo? Eu estou. Sim. Ah, certo. Porque pediu aqui para desativar um áudio e eu não sabia o que era. Pensei que fosse o áudio da aula. Então vamos lá. Os princípios, nós paramos aqui. Deixa eu só voltar, né, para vocês relembrarem de onde a gente parou. Dá para ver aí o slide tudo direitinho? Dá sim, professor. Certo. Então, a aula passada nós paramos nos princípios do SUS, certo? E aí nós falamos sobre a universalidade, né? Que como o próprio nome já fala, é a obrigação aí, né, do Estado prover atenção à saúde para todo mundo, né? Para todos, sem exceção, né? De questão de renda, cor, religião, enfim, né? Para todos. A integralidade é quando se inclui aí, né, quando se atende todas as necessidades do, dos pacientes, né, das pessoas que necessitam desse atendimento. E a equidade é aquela fotinha lá que eu mandei para quem não estava na aula, se alguém estiver aqui que não estava na aula passada, aquela foto que eu mandei no grupo é sobre a equidade, né, que vocês viram que ela mostra que cada um, dependendo, se for pela igualdade, né? Se for para tratar todo mundo igual, todo mundo vai ficar apenas com um banquinho. Só que tem pessoas mais altas, tem pessoas mais baixas, e quem for mais baixo, se estiver com o mesmo banquinho da pessoa mais alta ou média, não vai ter a mesma visão. E aí a equidade é isso, é adaptar, né? Voltando aqui para o SUS, é adaptar o atendimento às necessidades de cada pessoa. E não, e mais mesmo assim, não deixando de atendê-las, certo? E aí, indo para a questão dos outros princípios, né, organizacionais aí, nós temos a descentralização político-administrativa, que é o SUS, no SUS, né, existe em três níveis, também chamados de esferas. Então, nós temos a esfera nacional, estadual e municipal, certo? Então, não é só uma esfera, não é só um, o prefeito, não é só o governador, não é só o presidente, né, a nível nacional, que tem obrigação, todos têm, certo? Por isso que se chama descentralização, né? Centralização é quando se centraliza a responsabilidade em apenas um órgão, né? Então isso é descentralização. Foi-se feito aí esse princípio da descentralização para que todas as esferas elas tenham aí atribuições, né, cada uma com suas atribuições próprias, com suas responsabilidades. E aí os municípios, eles têm um papel cada vez mais importante nessa prestação e no gerenciamento dos serviços de saúde, baseados em sua população e no tipo do serviço oferecido, e não no número de atendimentos, certo? E aí isso é porque é mais fácil, né, é mais fácil você obter um atendimento no município do que ir diretamente a um órgão estadual, a um órgão nacional, porque é como se o município fosse meio que a porta de entrada, e aí vai ser feito que uma referência, né, uma triagem, vamos dizer assim, de acordo com a sua necessidade, você vai sim sendo referenciado, sendo encaminhado, como a gente chama, né, também, para outros tipos de serviços, seja ela de segunda ou terceira, chega a fugir o nome. Meu Deus, fugiu. Lembro já. E aí, entendendo os princípios, lembrei, os níveis de complexidade. Tá aí bem na minha frente.
dependendo aí dos níveis de complexidade, do segundo nível, do terceiro nível aí de abrangência dessas complexidades, certo? E aí, hierarquização e regionalização. Os serviços de saúde, eles são divididos em níveis de complexidade. O nível primário deve ser oferecido diretamente à população, enquanto os outros devem ser utilizados apenas quando necessário. Como eu falei, é mais fácil você ter um atendimento municipal, né? Até porque você mora na cidade, você tem um acesso mais fácil, mais rápido, e os outros níveis só são realmente oferecidos, só são utilizados se realmente tiver a necessidade, né? E aí cada serviço de saúde tem uma área de abrangência. Não é assim, eu vou ali, sei lá, num setor de alta complexidade e você atendido. Não, é feito todo até você chegar lá, como por exemplo aqui em Macau, né? Entra pela unidade básica, falando a realidade que eu vi. Vai num médico de UBS, né? Um clínico lá do PSF, e aí ele avalia, se ele vê a necessidade, encaminha para um profissional, para uma especialidade, e aí nós ou o próprio paciente, né, nós pegamos a documentação, xerox de tudo, tal, e leva lá para a secretaria para o setor de regulação. E aí esse setor de regulação, eles têm, né, o sistema lá que dispõe aí das vagas, e aí eles ficam tentando, ficam encaixando, ficam, enfim. E aí eles fazem essa regulação, seja lá para onde for, a demanda para onde o município tiver aí abrangência, né? Tiver aí ligação com os outros setores. E aí, hoje em dia, tem gente fazendo cirurgia em João Câmara, tem gente fazendo cirurgia em Currais Novos, tem gente, enfim. Então, dependendo aí da necessidade, esse paciente é regulado para fazer aí, realizar o tal procedimento, certo? Mas também não é assim, cheguei e quero a cirurgia, não, certo? É feito todo uma situação de regulação, de organização. E aí, a participação da comunidade também é muito importante dentro desses princípios, porque o controle social, como também é chamado, foi melhor regulado pela Lei número 8.142. Os usuários participam da gestão do SUS através das conferências de saúde, aquela conferência que eu falei lá na outra aula, no início da aula, né, que foi na oitava conferência de saúde, que foi aí batido o martelo para a criação do SUS, né, para a criação do sistema único, certo? E aí a participação da comunidade é essencial nessas conferências, e aí ocorrem a cada 4 anos em todos os níveis e através dos conselhos de saúde, que são os órgãos colegiados, desculpa, também em todos os níveis. E conselhos de saúde ocorre a chamada paridade, né? Enquanto os usuários têm metade das vagas, o governo tem um quarto e os trabalhadores outro quarto. Então, é como se fosse a prioridade aí, é realmente a participação da comunidade, é a voz do povo, né? Tendo aí essa participação que é muito importante e que foi regulado, só lembrando, pela Lei 8.142, certo? Então, é lei, é uma regularização, não é nada solto, certo? É obrigação. Obrigação não, é dever. Eu sempre tenho que diferenciar esses termos. É dever, né? Desculpa, é direito nosso da comunidade participar dessas conferências. Os princípios do SUS aí é também bem resumido, só uma forma mais didática de explicar lá, né? E a universalidade da saúde é um direito de todos, a garantia de atenção à saúde por parte do sistema a todo e qualquer cidadão. Integralidade, as ações de saúde devem ser combinadas e voltadas para a prevenção, promoção meu Deus, onde eu vi integração? E reabilitação. E a equidade, como, né, foi falado, tem até a fotinha aí do peso de justiça, né, como se fosse da justiça, ser justo dependendo da situação do paciente. Então, oferecendo a mais a quem precisa mais e procurando reduzir as desigualdades.
E aí entra a questão das gestões, né, dos gestores do SUS, certo? Então, a nível federal, nós temos o Ministério da Saúde e o Ministro da Saúde, né, que é quem está à frente. A nível estadual, nós temos as secretarias estaduais da saúde e os secretários estaduais da saúde. A nível municipal, temos as secretarias municipais de saúde ou prefeituras e os secretários municipais ou equivalentes e os prefeitos. Certo? Então, esses são os gestores do SUS nesses níveis aí de gestões, né? Federal, estadual, municipal. E aí as principais responsabilidades de cada gestor, de cada gestor, né? A nível municipal, que entra aí os secretários municipais, né? O prefeito. E os prefeitos, né? Não só o. E os prefeitos. Programar, executar e avaliar as ações de promoção, proteção e recuperação da saúde. Ele deve ser o primeiro e o maior responsável pelo planejamento, execução e controle das ações de saúde na sua própria área de abrangência. Então, conjuntamente aí o secretário de saúde, juntamente com o prefeito, ele tem a obrigação de programar, executar e avaliar essas ações de promoção e proteção e recuperação à saúde. Por isso que tem decreto não sei o quê, fecha tudo, decreto pode, tem que usar máscara, tem que não sei de quê. Isso são ações, né, que eles visam no conjunto aí com, com o Ministério da Saúde, né, porque vem lá de cima algumas das ordens, mas tem decretos que realmente são municipais, por isso que tem a recomendação do Ministério da Saúde. Recomendação é quando eles recomendam, vai aí caber a cada gestor, a cada gestão, seguir ou não, né? Dependendo aí do que eles visam que realmente podem ou não ser cumprido, né? Ser de grande valia. Então, eles programam, executam e avaliam. Após tudo isso, eles avaliam, agora dá para, sei lá, abrir tudo, agora dá para fechar, agora dá para parar de usar máscara. Agora, então, são avaliações de acordo. Agora vai voltar tudo de novo, meu Deus do céu, eu não aguento mais. Acho que ninguém, né, tá voltando aí tudo de novo, infelizmente. Mas eu tenho fé em Deus que vai passar logo, né, tem o nome de Jesus. A nível estadual, coordenação das ações de saúde do Estado, consolidar as necessidades propostas de cada município, corrigir distorções, induzir os municípios ao desenvolvimento das ações, aí é que tá, eles induzem, né? Tem um decreto, por exemplo, estadual, e aí tem alguns que cabem a cada cidade, como eu falei, cada município executar. Não tem outros que realmente não tem para onde, é estadual, pronto, e acabou, né? Executar ações de saúde que os municípios não forem capazes de executar, né? De acordo aí com as verbas, de acordo. Tem alguém me ligando. Quem ser. Enfim, tá tremendo aqui, Franco, mas dá pra ver que eu desativei a notificação do WhatsApp. Deixa eu só ver aqui se é. Sei quem é, não. É alguma aluna que ela tá dizendo nessa hora eu tô trabalhando. Chega, deixa eu voltar aqui. Pronto, tô escutando a senhora, não. E agora, tá? Agora tô. Tá vendo o slide direitinho? Tô Tá. sim. Pronto. Então, a nível estadual, né, como eu falei,
Eles coordenam ações de saúde no estado, consolidam as necessidades e as propostas de cada município, corrigem as distorções, induzir o município ao desenvolvimento das ações e executar as ações de saúde que os municípios não forem capazes de executar, certo? A nível federal, liderar as ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, identificando riscos e necessidades nas diferentes regiões para a melhoria da qualidade de vida da população brasileira. E aí tem a questão do planejamento, aí já parte aí os financiamentos, né? Já vem aí a questão das verbas, cooperação técnica e controle macroestratégico do SUS, estratégico do SUS. Então, a nível federal é como se fosse aí aumentar, o Ministério da Saúde adverte, né? Então, aí eles que têm esse primeiro passo, né, de determinar aí como deve ser, como o que realmente é permitido, o que não é, enfim, certo? E os outros níveis de gestões têm que aí seguir de acordo com a necessidade de cada estado ou município. Aqui também é outro resumão, né, as competências dos gestores. A União, coordenar os sistemas de saúde de alta complexidade e laboratórios públicos por meio do Ministério da Saúde, planejar e fiscalizar o SUS em todo o país. Responder pela metade dos recursos da área. Os estados, eles têm a competência de identificar os estabelecimentos hospitalares de referência e gerenciar sistema de alta complexidade de referência regional. Criar suas próprias políticas de saúde e apoiar a execução das políticas nacionais. Aplicar recursos próprios, mínimo de 12% da sua receita, além dos repassados pela União. E é aí, né, repassar as verbas aos municípios, e é aí que as coisas vão se perdendo no meio do caminho. O dinheiro vão sumindo, né? E aí os municípios, ele tem, por competência, garantir os serviços de atenção básica à saúde, por meio de uma secretaria ou departamento exclusivo, prestar serviços à sua localidade, em sua localidade, com a parceria do governo estadual e federal, criar políticas de saúde, colaborar com a aplicação das políticas nacionais e estaduais, planejar, organizar, controlar e avaliar os laboratórios e hemocentros e aplicar recursos próprios, mínimo de 15% da sua receita e repassado pela União e pelo Estado. Então, o município, ele tem repasse aí da União e do Estado para investir aí na saúde, certo? Além da sua renda, né, ele tem que ter da sua receita aí 15% destinado para a saúde. Então, é um dinheirinho bom, né, uma grana boa. Como eu disse, infelizmente se perde no meio do caminho. E aí aqui os níveis de atenção à saúde, aquela hora que eu buguei lá o sistema quase não sai, era sobre isso que eu estava falando, os níveis de atenção à saúde, certo? E aí visando solucionar os problemas processuais do sistema de saúde brasileiro, criaram-se os níveis de atenção à saúde. E aí tem o primário, que é o atendimento inicial para casos simples. As instituições responsáveis por esse nível são as UBS, as Unidades Básicas de Saúde, né? E é para ser, né? O hospital, o pronto atendimento, ele é bastante lotado, ele tem uma certa demanda maior, porque as pessoas não têm o hábito de ir procurar as unidades básicas. Então, tem gente que chega com pico hipertensivo, que isso é para ser tratado em unidade básica, né? Chega aí com diabetes descompensado, que isso é para ser tratado em unidade básica. Então, tem coisas que é para se tratar na unidade básica e acaba muitas vezes superlotando os serviços de saúde quanto hospital, né? Mas esses atendimentos, esse acompanhamento, renovação de receita, esse controle, né, dessas patologias deve ser iniciado aí para esses casos simples, né, a nível de unidade básica.
Então, secundários são os atendimentos que acontecem nas UPAs, né, que nós não temos aqui, mas é o hospital para tudo. A unidade de pronto atendimento possui complexidade de nível médio. Este nível de atenção exige profissionais especializados, equipamentos e recursos tecnológicos para tratamento e diagnóstico dos problemas e agravos de saúde da população, né? Então, nesses serviços, tem que se ter, sei lá, um respirador, um- uma, chega, meu Deus, está fugindo não, mas um aparelho para realizar um eletro, né? Enfim, tem que ter coisas mais específicas. Laboratório, que a gente sabe que aqui no hospital, né, se chegar com alguma suspeita de alguma coisa, é realizada a coleta na mesma hora. Em algumas horas já sai o resultado dos exames. Então, assim, tem todo um aparato melhor, né? Tem todo um equipamento especializados, pessoas mais especializadas para cada situação. Terciário, atendimento de casos complexos encaminhados para hospitais de grande porte que atendem pelo SUS por meio do subsídio do governo, né? Então, nós temos, por exemplo, o hospital lá, a Faculdade Onofre Lopes, né? O UOL, né? Tem muita gente daqui, muita gente dessa região que é encaminhado para lá para realizar procedimentos, para realizar exames, consultas com médicos especializados, né? Então, isso é subsidiado pelo governo federal, é uma instituição federal. Mas para isso eu não posso só chegar lá. Ah, eu quero chegar e vou ser atendido. Não, não. Tem que se ter aí um, uma sequência, né? Tem que se ter aí um encaminhamento correto, certo? As ações a serem desenvolvidas, promoção e proteção à saúde, as ações preventivas programadas e sistemáticas para reduzir fatores de risco à saúde das pessoas, a promoção à saúde, né, entra aí como a educação em saúde, estímulos a estilos saudáveis de vida, como alimentação, atividade física, higiene, planejamento familiar, né, desestímulo ao álcool e drogas, e aí tudo isso é a promoção à saúde, essa educação, esse incentivo, né, esse repasse de conhecimento para que as pessoas tomem a iniciativa de dizer, pelo menos assim, ah, eu não fazia porque eu não sabia, não, né? Talvez a pessoa não fizesse por outros problemas, mas não por falta de conhecimento, não por falta de saber o que estava fazendo. Mesmo por isso que nós, como profissionais de saúde, nós temos que ter um, um linguajar, vamos dizer assim, bem popular mesmo, porque nós temos que passar para essa população. Vai ter gente analfabeto, vai ter gente que não sabe nem o que é o que, né, do que a gente está falando. Então, isso tem que ser repassado de forma mais sucinta possível, mais fácil possível, para que essas pessoas elas tenham acesso a esse nível de conhecimento, certo? E que com o básico que ela possa absorver, ela consiga organizar a sua vida, né, o mínimo que ela puder, enfim. E aí a proteção da saúde entra aí como vacinas, saneamento básico, exames médicos e odontológicos periódicos, vigilância epidemiológica e sanitária. Então tem-se a diferença da promoção e da proteção à saúde. Porém, né, as duas andam em conjunto porque as duas trabalham aí na prevenção, né, de doenças. E aí, recuperação da saúde entra aí como a questão do diagnóstico, tratamento e reabilitação de doenças. Exemplo, consultas médicas, atendimento de enfermagem, exames diagnósticos, internação hospitalar, programas de saúde, ações desenvolvidas com grupos expostos a riscos de saúde, exemplo, crianças, gestantes, idosos, portadores de doenças crônicas, né, como também um trabalho que está sendo feito fantástico aqui, né? Eu ouvi até dizer que tinha tido um problema lá, em questão
de terem sido demitidos, eu nem sei se procede, mas lá no CAPS, a Lei Vizinha Maternidade, né, CAPS AD, que é de álcool e drogas, né, fantástico o trabalho que Samira, profissional de educação física, que acho que quem aqui de Macau conhece bem, e até quem não é deve ver aí pelos Instagram da vida. Trabalho fantástico que ela está fazendo, estimular a atividade física com eles. Então, assim, isso é maravilhoso para eles, né? Se entreter com aquelas oficinas de fazer casinhas, de as artes lá, com papel dobrado, com jornal, com palito de, de, de churrasco, palito de picolé. Então, assim, isso é maravilhoso. São grupos, ou, desculpa, são programas para esses grupos, né, específicos para se trabalhar aí uma, uma situação que eles possam amenizar a procura de estar na rua se envolvendo com álcool ou drogas, né? Possam ocupar a mente, certo? E aí também, óbvio, como tem aí outros programas voltados para crianças, gestantes, idosos, enfim. A dimensão do SUS. Nós temos o serviço básico, os serviços básicos de atenção à saúde, os ambulatórios especializados, serviços de diagnósticos, hospitais de média e alta complexidade, hospitais universitários, que como foi falado aqui lá, do Onofre Lopes, tem a Januário Cico, né, que é a maternidade também, escola, então tem esses tipos de hospitais. Os serviços privados contratados, né? Também tem aí, quando se entra em parceria, com empresas privadas para oferecer aí um melhor atendimento, né? Como aqui em Macau, tem a coleta do município, tem alguns exames que são realizados pelo próprio laboratório do município, e tem exames que são repassados em parceria lá com a Lablan. Não estou fazendo propaganda, não, gente. Estou só falando a realidade do município. Então, é repassado lá para a Lablan e aí é feito todo, enviado para, que chama até Álvaros, né? Que é um nome de um laboratório, se eu não me engano, é em Natal, é em algum canto aí, não sei. Mas eu acho que é em Natal. Enfim, então tem-se essa parceria, né? De desses terceirizados, de se o município não tiver a capacidade, né, de fazer, de realizar, mas que ele entre, terceirize uma empresa privada para que se seja realizado esses tipos de exames. No caso aqui que eu estou citando o exemplo, né? Então, tem todos esses níveis aí de atendimento. Níveis de organização dos serviços de saúde. O, o nível primário é responsabilidade local, né? O cuidado profissional complexo, mas com tecnologia leve. Enfoque nas ações e cuidados primários de saúde. Deve desenvolver grande parte dos problemas, resolver grande parte dos problemas de saúde da população. E os exemplos de atenção primária aí de nível primário são os serviços de atenção básica à saúde, como os postos de programa de saúde da família e unidades sanitárias, né? Então, são os PSF, são as unidades básicas de saúde, ou os famosos postinhos, né, que a gente conhece, certo? E aí, os cuidados primários à saúde, o que é que envolve? A educação em saúde, né? Água e saneamento, promoção da saúde materna e infantil, imunizações, prevenção e controles de endemias. E aí tem os agentes de endemias que passam nas casas para ver aquele papelzinho detrás da porta para colocar é, o material lá dentro da caixa da água, enfim, né? São esses controles aí, prevenção e controle de endemias, como também o exemplo que eu citei na aula passada do carro fumacê. Então, tudo isso é SUS atuando aí. Tudo isso são os cuidados primários à saúde. Promoção da saúde mental, promoção da nutrição adequada, tratamento das doenças comuns e provisão de medicamentos essenciais. Lá ao lado do hospital existe o CAF,
que é o Centro de Abastecimento, acho que é assim, Centro de Abastecimento Farmacêutico. Então, eu nem sei se o nome é esse, mas enfim, é o CAF, e eles dispõem, se chegar lá com a receita, se tiver a medicação, eles dispensam, não precisa, dependendo do que seja, não precisa de cadastro, não precisa de só levar o cartão do SUS que você recebe, certo? De medicamentos essenciais, dos básicos, certo? Níveis de organização secundário, e aí entra a responsabilidade distrital, né? Cuidado profissional geral e especializado com o uso de tecnologia especializada, como, por exemplo, os centros de saúde e as clínicas conveniadas, né? Os ambulatórios de hospitais e laboratórios. Então, esses aí já são mais voltados para os níveis secundários, que é aquilo que o município não dispõe, e aí se entra aí chega convênio, né, em parceria, enfim, terceiriza aí algum serviço, certo? Nível terciário é da responsabilidade regional, cuidado especializado e super especializado com o uso de tecnologia de complexidade correspondente. Exemplos: hospitais, níveis de urgência e emergência. E aí nós começamos a falar sobre epidemiologia, que eu acho que eu dei uma explanada na aula passada, falei um pouquinho, que inclusive eu falei da questão das notificações, que era através das notificações que a gente poderia solicitar o Fumacê, né, aquele carro Fumacê, para a gente ter noções do quantitativo, né, de como está se desenvolvendo tais doenças, tais surtos na cidade, enfim, para se requer aí esse controle, certo? E aí a epidemiologia, ela pode ser definida como a ciência que estuda o processo saúde e doença em coletividades humanas, analisando a distribuição e os fatores determinantes das enfermidades, danos à saúde e eventos associados à saúde coletiva. Então, você vê que ele foca bem aí no coletivo. É um trabalho que ele é feito para ações coletivas, né, para que seja aí amenizados problemas de saúde na situação coletiva. E aí propondo medidas específicas de prevenção, controle ou erradicação de doenças e fornecendo indicadores que sirvam de suporte ao planejamento e administração e avaliação das ações de saúde. E aí eu volto lá para o exemplo do, do boletim diário que sai, né, todos os dias, para a questão do Covid, que a gente estou focando muito no Covid, que é uma realidade bem presente, né, bem assídua, inclusive agora voltando com força, como eu comentei. E aí, todos os dias, né, sai aí a questão do boletim. Ah, tem tantos novos casos, tem tantos em tratamentos. Por quê? Porque isso serve como espelho, né, de que a gente tem que arregaçar as mangas e bora voltar às medidas cabíveis, né? Então, para realmente passar esse conhecimento à população da realidade do município, do estado, do país, enfim. Então, por isso que tem, na época que começou essa história do Covid e tal, e começaram a falar, ouvi também relatos, não, esses números aí é tudo mentira, é só para assustar o povo, e que não sei de quê e tal, e aí entra questões políticas, que é porque fulano quer isso, fulano não quer aquilo. Menino, é um moído. Então, mas assim, por via das dúvidas, vamos nos prevenir, né? Não vamos remediar, não. E aí o significado da palavra epidemiologia, né, vem de epi, sobre, demo, população, e logo, né, de logia, isso aí é a palavra nua e crua, da origem. Então, é um estudo sobre a população, certo? Resumidamente, óbvio que vão sendo... Anne, Oi. é,
quer dizer que toda doença contagiosa tem que ter esse controle. Sim, sim. Não só contagiosa, porque a dengue, nela, por exemplo, ela não tem contágio. Você só não é contágio de pessoa por pessoa, né? É contágio, uma contaminação por um mosquito. Não tem essa questão de pessoa por pessoa. Mas ela também tem todos os tipos de doença. Todos os tipos de doença, seja ela um surto, tem, por exemplo, bairros que elas predispõem de algumas doenças mais específicas do que outros, dependendo das condições que essas pessoas vivam, né? Então, naquele bairro ali vai se trabalhar ações mais voltadas para, sei lá, seja até um parasita, um verme. Ah, as crianças daquele bairro ali, elas têm a elas têm a predisposição maior a desenvolver, sei lá, aquele tipo de verme, aquele tipo de parasita, de germe, como a gente fala. Então, o que é que está acontecendo ali? Vamos trabalhar aquela população para a gente resolver aquela situação? Então, é um estudo, né, de todos os tipos de controle de doenças, de erradicação de doenças. Não precisa necessariamente ser uma dengue, ser uma chikungunya, enfim. A epidemiologia, ela trabalha para estudar, né, identificar os riscos, avaliar, planejar e tentar resolver a situação. Mas a nível municipal, hoje a gente retrata muito sobre a dengue, que está voltando com força, e aí sobre também o Covid, né? Então, essas doenças, assim, essas de vírus, enfim, a epidemiologia, ela entra aí, principalmente tudo que requer uma ação como que pode ser prevenido, né? Que pode ser trabalhado. A questão da dengue, a gente sabe que aparece muito agora nas chuvas, porque existe muita questão de lixo, que acaba armazenando águas, enfim. Então, para isso que tem que ser realizada a educação em saúde, que é a promoção à saúde, e aí entra as unidades básicas para trabalhar isso na população, para que, né, num futuro próximo, isso não aconteça quando chegar as chuvas, que a gente sabe que todo ano tem o período chuvoso. Então, a questão dos que a gente chama agora das arboviroses também, que é essa gripe aí que todo mundo, né, essas viroses aí que todo mundo está tendo, que tá não sei de quê, entra-se também o estudo, o controle, o que é que está acontecendo, que não sei de quê. Então, tudo isso tem que se ter esse controle, tem que se ter. De números de casos, o que é que está acontecendo, o que é que pode se fazer para prevenir, onde é que está localizado, talvez, será que é só mais nessa região, será que, enfim. Né? Então, tudo isso é o estudo dessas situações de coletividade, certo? Para se pensar, implementar aí algumas medidas cabíveis. E aí a área de atuação da epidemiologia é bastante ampla e compreende, em linhas gerais, né, o ensino e pesquisa em saúde, a descrição das condições de saúde da população, né, e aí, como eu falei, ela das condições de saúde da população, independente do que seja, vamos ver ali qual o problema daquela situação, né, qual o problema daquela população daquela região. A investigação dos fatores determinantes, né, de cada situação de saúde, por que que isso está acontecendo, o que é que a gente pode fazer para que isso amenize, para essa situação, o que é que a gente pode trabalhar nessa população para que essa população não venha a sofrer com isso, certo? A avaliação do impacto das ações para a alteração à situação da saúde. Então, não adianta só eu colocar em prática, ensinar como é que a população deve se prevenir e deixar de mão. Não. Tem que ser feito um planejamento, tem que ser colocado em prática e tem que se retornar para a avaliação. Será que o que a gente implementou deu certo? Será que está surtindo efeito? Né? Então, não é só jogar de toda forma e deixar rolar. Então, tem que se ter essa avaliação. Se não deu certo, o que é que a gente vai poder fazer? O que é que a gente vai poder. Qual outro tipo de ação que a gente vai ter que trabalhar? Né? E aqui, né, foi aqui é meio que uma linha do tempo, né, da questão
da epidemiologia, que vem desde os, né, antepassados aí. Eu não vou saber ler o nome desse povo, mas John Grant, eu acho que é assim, pioneiro em quantificar os padrões de natalidade e mortalidade. Então, ele, né, foi quem é o pioneiro, foi quem começou a executar aí essa questão das taxas, né, de quantificar quantas pessoas nasceram, quantas pessoas morreu, né? Então já começou-se aí esse estudo populacional, né, nessa questão de taxas de natalidade e mortalidade por esse senhorzinho aí em 1620, né? E aí Pierre Louis, utilizou o método epidemiológico em investigações clínicas de doenças. Louis Villemert pesquisou o impacto da pobreza e das condições de trabalho na saúde das pessoas. Então, isso é bem, né, uma mentalidade aí top, porque na época teve desse pensamento de realmente saber que aquela situação ali de situação que aquelas pessoas poderiam se encontrar, poderiam aí desenvolver aí, né, outras doenças pelas condições de sanitária, condições sanitárias, condições de higiene, né, enfim. Responsável, William Farr, responsável pela produção de informações epidemiológicas sistemáticas para o planejamento de ações de saúde. Esse é que eu não vou saber. Ignaz participou da investigação das causas de febre puerperal em Viena, na qual constatou que a contaminação das mãos, olha isso, estavam relacionada à transmissão de doenças e altas taxas de mortalidade, introduzindo medidas de higiene que reduziram tais indicadores. Então, ele relacionou que a higiene das mãos estava sendo a causa de uma febre de puérperas, né, de mulheres pós-parto aí, e ele constatou aí que essas mulheres estavam morrendo de acordo com, por causa desse tipo de febre, né, por causa dessa contaminação, simplesmente por causa de uma lavagem de mãos, né, por causa dessa contaminação aí cruzada. E Edward Jenner, lindo que eu falei lá no início da aula também, aula passada, que foi o pai, considerado o pai da imunologia, pois foi ele a utilizar cientificamente uma vacina contra a varíola, né? Foi ele que criou a vacina. Então, gente, aqui está dando 1 minuto no meu relógio. Eu não sei se a ligação só termina de vez, espero que não, né? Mas, de toda forma, esses modelos conceituais, tá vibrando aqui. Isso deve ser o aplicativo avisando, ou alguém me ligando. Peraí. Deve ser alguém me ligando. Então, esses outros modelos aí. Deixa eu parar aqui, peraí. Pro, não tô lhe escutando de novo. Eu também não tô, não. E agora? É porque tem alguém me ligando. Acho que quando liga, Agora sim. quando liga, ele Agora trava a voz. Ele coisa. Deixa eu mostrar aqui minha cara. Eu estava dizendo, esses slides, a partir do modelo conceitual, né, que foi esse agora que eu tinha mostrado, vai ficar para a próxima aula, certo? Porque se eu entrar nele, é como eu falei, eu vou ter que prorrogar mais um pouquinho aí o tempo. Então, já são 6 horas, eu vou me organizar para entrar nessa bendita aula. E aí eu tenho que ver, acho que a nossa próxima aula é quarta-feira. E aí eu coloco lá no grupo a questão do horário, mas se eu não me engano, quarta-feira eu não tenho aula. Então, se eu não tiver aula, aí eu coloco para o mesmo horário de 7 até 8, 9 horas, certo? Mas aí eu vou avisando lá. Beleza? Eu consegui gravar, graças a Deus. Deixa eu só, para não perder aqui a gravação, deixa eu pausar aqui. Peraí. Em nome de Jesus. Aqui.